Todo ano, a maioria das pessoas faz aquela lista famosa com as suas metas. Vou fazer academia, vou melhorar no meu trabalho, vou fazer algum curso ou especialização, vou parar de comer chocolate, vou parar de beber refrigerante, vou parar de comer certas porcarias. Mas por que as pessoas não conseguem bater os seus próprios objetivos? Quantas vezes você já fez essa lista e não conseguiu cumprir? Talvez você seja até motivado, mas por que você não consegue atingir a sua própria lista com os seus objetivos? Você já parou para pensar por que isso acontece? Você já entrou na academia super motivado, malha, se empolga e depois de um mês você nem vai mais? Às vezes não dura nem uma semana. Fica no seu primeiro dia lá empolgado e depois de um tempo aquela sua empolgação acaba. Por que isso acontece? Você já começou um curso, uma faculdade, algo especializado que você começa e fala assim, pô, isso vai ser muito importante para o meu futuro. Isso vai ser ótimo para mim. E depois de um tempo você já desistiu? Você já teve um mês no trabalho que você arrebentou, bateu a meta, quebrou recorde. E em outros meses, no qual você trabalhou a mesma quantidade de tempo, você teve uma queda enorme. Por que isso acontece? Por que muitas vezes pessoas motivadas não vencem? Escuta. Motivação é o combustível de algo direcionado. Mas o piloto que faz você chegar aos seus objetivos é a disciplina. Motivação por si só não faz você vencer. A disciplina faz você atingir os seus objetivos. A disciplina, sim, faz você bater as suas metas. Mais importante que a motivação é a execução. E execução é a disciplina. As pessoas hoje precisam de disciplina. E hoje nós vamos falar sobre disciplina versus indisciplina. O segredo para você bater as suas metas, na verdade, está na disciplina. A disciplina é a capacidade de se manter focado nas tarefas para a concretização de uma meta sem se desviar. E aí sim, sem perder a motivação. A pessoa que apresenta um desempenho contrário à excelência, certamente ela se manteve desfocada no seu objetivo principal, aonde o resultado dela vai ser medíocre, porque ela não focou no que ela precisa fazer. Hoje em dia é muito comum várias coisas que desviem a atenção das pessoas. Cada vez mais o mundo te oferece várias coisas para dispersar o seu objetivo principal. Desfocando o seu objetivo principal, você perde a sua disciplina. E aí que mora o perigo. Por isso é comum hoje fazermos várias coisas ao mesmo tempo e no meio dessas coisas, muitas coisas inúteis acabam tomando o nosso tempo, que estão completamente fora daquelas metas que nós colocamos como objetivo pessoal, profissional, espiritual, seja a área da vida que for do seu interesse. A disciplina, ela tanto te previne contra coisas ruins, como ela te impulsiona a vitórias. Eu vou dar um exemplo que aconteceu na minha vida. Eu não tinha costume nenhum de beber água. Eu bebia pouca água. Até certa época na minha vida, onde eu tive crise renal. Era uma dor insuportável, uma dor enorme. E por isso, pela dor, eu tive que mudar o meu costume e tive que ter disciplina em beber água, um ato que pode ser simples. Então, com isso, eu tive disciplina, passei a ter disciplina, todo dia de manhã acordar, tomar 500 ml de água, dentro do meu carro tem garrafa d'água, antes de dormir bebo água, durante o dia bebo água, então eu passei a estar disciplinado. A dor me fez ter disciplina. Agora eu quero usar um exemplo de um atleta olímpico. Você acha que a motivação de um atleta durante um mês, por exemplo, é o suficiente para ele conquistar uma medalha olímpica? Claro que não. Ele treina certamente desde criança, ele acorda 5 horas da manhã, ele provavelmente abriu mão de dezenas e centenas de finais de semana, porque o desejo dele é vencer, o desejo dele é conquistar, não é a motivação só que vai fazer ele vencer. Ele sabe que a disciplina é fundamental para a conquista de uma medalha olímpica, para a conquista de um campeonato regional, para a conquista de passos maiores. Isso ele tem certeza, que é a disciplina. E é isso que ele faz. Se for, por exemplo, um nadador, ele sabe que ele precisa melhorar o tempo dele. E ele vai treinar todos os dias, vai repetir várias vezes o mesmo movimento até se aperfeiçoar, com o objetivo de quê? De vencer, de ganhar, de conquistar patamares maiores. É isso que ele quer, é esse o objetivo dele. E pelo objetivo dele,
ele renuncia a várias coisas e é disciplinado em prol do seu objetivo maior. Aí, às vezes, a pessoa está na empresa há um mês ou há pouco tempo, obteve um bom resultado e ela já quer ser promovida. Disciplina requer tempo, preparo e persistência. Você tem noção de quanto tempo um nadador se prepara para melhorar 1 segundo do seu tempo? Existem pessoas que querem passar do primeiro degrau ao 5º degrau rápido, dando um pulo. Você conseguiria passar do primeiro ao 5º degrau de uma escada dessa forma? Certamente você vai cair, porque esse não é um método. Você precisa subir degrau por degrau, ter segurança de cada degrau, se aperfeiçoar e ir passando de degrau em degrau, até chegar a níveis maiores. O nadador sabe que cada segundo que ele melhora é mais um degrau na sua conquista. E o que é indisciplina? É falta de comprometimento com as regras, é mau comportamento como um todo que compromete a convivência de todos. E aí é o seguinte, a melhor maneira de você resolver a indisciplina é a punição. A minha punição, por exemplo, em relação à água, foi minha dor. E qual a punição que você pode ter em não executar seu trabalho de maneira correta, ou no seu relacionamento, ou não cuidar da sua saúde direito? Qual pode ser a punição disso? Por exemplo, já havia uma lei obrigando todas as pessoas no carro a usarem cinto de segurança. Mas vocês devem lembrar que a maioria das pessoas não usava cinto de segurança. E com isso, os guardas, os fiscais, os policiais começaram a aplicar melhor essa lei e multar as pessoas. Com essa punição, as pessoas sentindo a dor no bolso, elas passaram a usar cinto de segurança. Hoje é uma coisa quase comum, quase que em todos os carros você vê as pessoas usando cinto de segurança. Mas foi necessário haver uma punição. Agora trazendo para a nossa realidade do dia a dia, no seu trabalho, você é focado em fazer as suas tarefas? Quantas coisas te distraem e te tiram dos objetivos principais? Dizia uma história que certa vez o seu líder perguntou ao seu liderado, seu funcionário: você me roubou R$1 da empresa? E o funcionário assustado falou: claro que não, eu jamais faria isso. Não, eu não faço isso. E aí ele fez outra pergunta: você me roubaria R$1 milhão da empresa? Ele falou: claro que não, de jeito nenhum, eu jamais faria isso. Que isso? Eu não vou roubar a empresa em nada, eu não roubo a empresa. Em seguida ele perguntou: e quanto tempo do seu trabalho você já me roubou usando o seu Facebook pessoal? É uma reflexão forte, mas é uma dura realidade. Você já parou para pensar quantas vezes você já desfocou do seu trabalho para coisas que vão atrapalhar a sua própria meta? Você já percebeu que o maior prejudicado é você mesmo? Preste atenção no seguinte: cada vez mais as empresas estão mais parecidas. E aquelas que vão se destacar são aquelas com a habilidade de executar melhor as suas tarefas. Deixa eu te falar outra coisa. O seu concorrente também é motivado. O seu concorrente também quer te vencer. Mas o que fará diferença entre um e outro é quem tem mais habilidade e disciplina em executar suas tarefas. Aquele que se aperfeiçoa de tal maneira com que o outro não consiga acompanhar. É isso que vai fazer diferença. Motivação, os dois têm. A disciplina vai rasgar a diferença na empresa, que vai sobrepor a outra. Eu vejo muitas vezes empresas fazendo reuniões longas ou grandes grupos fazendo grandes discursos. Isso não é prático, isso não é funcional, isso não é eficaz. Grupos menores que dividem as suas tarefas e colocam pessoas certas nos lugares certos facilitam a execução das coisas que geram resultado. É isso que funciona e não ao contrário, e não grandes discursos que fazem as pessoas perderem seu tempo e que não chegam a lugar nenhum. É fundamental definir cada ação, separar as pessoas para executar. E depois, como executar? Executar é o lado tático do negócio. O líder, ele tem que entender isso. Ele tem que estar envolvido nisso. Ele tem que saber a tarefa de execução de cada um e acompanhar com disciplina. Agora, o que acontece muitas vezes é que o líder não entende nada, não sabe fazer, não sabe executar. Aí as coisas se tornam cada vez mais distantes, cada vez mais irreais e não tem como ter disciplina dentro de um conjunto desse.
Não estou dizendo que o cara fazer curso, fazer faculdade, fazer MBA, seja o que for, não seja importante. É fundamental. Agora, se ele não souber colocar isso na prática, se ele não souber colocar a mão para realizar, para ensinar, para delegar com a disciplina certa, tudo isso não vai gerar resultado. Você que é líder, você precisa saber executar. Você que é funcionário, você precisa saber executar. Execução é o conjunto específico de comportamentos e técnicas que as empresas precisam dominar para terem vantagens competitivas. É uma disciplina por si só. Então, o processo precisa de união, disciplina, regra, punição, premiação. Quando você pune, você dá a oportunidade da pessoa se corrigir e desenvolver aquele lado, melhorar aquele lado. Quando você dá o prêmio ou promove, você destaca, você valoriza aqueles que foram mais disciplinados. Isso é justo, isso é bom, isso mexe com o brio de toda a equipe, isso valoriza os melhores profissionais. Isso gera resultados fantásticos e resultados fantásticos geram promoções. Aí uma coisa comum que tem hoje em dia é o seguinte, quem quer ser promovido? Todo mundo. Mas todo mundo quer começar do final. Todo mundo quer pegar aquele filme lindo que a pessoa no final está fazendo sucesso e falar, olha que filme lindo. Mas as pessoas não olham a disciplina do início do filme, a dor, a superação, todo o desenvolvimento para que a pessoa chegasse até lá. A maioria das estratégias que dão erradas não é por causa da estratégia ou da ideia ou do sonho em si, mas é porque não souberam executar, não souberam disciplinar de maneira correta, não souberam comunicar, conectar tudo aquilo de uma forma só, de uma maneira correta. Então, toda estratégia, toda ideia, todo sonho, sem saber executar, se torna inútil, se torna utopia. Desculpa falar a realidade, mas tem muita gente querendo crescer sem ao menos executar as suas funções, sem ao menos executar a sua tarefa. As pessoas ficam falando assim, quando eu chegar lá, eu vou fazer isso, quando eu tiver aquele cargo, eu vou fazer isso. Não, você tem que se preocupar o que você faz hoje. Você executa a sua função bem hoje. Se você não executa as suas tarefas hoje, como você vai ter cargo maior, com funções maiores, com responsabilidades maiores, se o que você tem de menor ainda você não executa com excelência? Aí você tem que se perguntar, o que você faz hoje é o melhor que você poderia fazer? A disciplina que você tem hoje é o melhor para você se superar? E digo mais, se você assiste esses vídeos e não for colocar em prática, desculpa te falar, mas nada vai mudar. Eu fico muito feliz hoje em ver centenas de pessoas mandando mensagens que melhoraram de vida, que melhoraram profissionalmente, que passam no trabalho junto com seus funcionários, que mandam para sua liderança e, de fato, tem melhorado a vida. E esse é o meu objetivo com esses vídeos, é só esse, é melhorar, contribuir de alguma maneira para a vida das pessoas. Portanto, para o seu bem, coloca isso em prática, experimenta e avança. Disciplina é algo que você precisa controlar. Para o seu bem mesmo, para você mesmo. Você não precisa e nem vai conseguir ser melhor em tudo, mas você pode ser melhor em tudo o que você faz. Tudo o que você faz. Tenha disciplina. E outra, para de fazer porque o seu líder está olhando, para de fazer porque o supervisor está perto de você. Faça por você, faça para o seu bem. Você é o líder da sua carreira. Ninguém vai fazer você crescer a não ser você mesmo. Você vai aparecer nos seus números, você vai aparecer no seu caráter e no seu desempenho e automaticamente você vai crescer. Disciplina é um ato seu. Quanto mais você for executando na disciplina, você amplia a sua habilidade. A repetição te leva à proximidade da perfeição ou do cansaço. Aí, nessas horas, é que é importante a motivação, para que ela não te vença, para que o cansaço não te vença. Então, quando um líder te passa uma tarefa maior, é porque ele está enxergando em você alguém capaz de executar coisas maiores. E isso pode ser um teste para o seu crescimento. Bom, isso eu estou falando para empresas que pensam em crescimento. Se você está numa empresa que não pensa em crescimento, ninguém cresce, nada evolui, aí você tem que rever se você está na empresa certa. Então você tem que pensar, o que você precisa fazer para melhorar? Se você tem feito as melhores coisas, o que você tem feito pela sua saúde, o que você tem feito para melhorar profissionalmente, o que você tem feito para crescer. Pense nisso e forte abraço.